eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 144 da terceira aplicação da prova do Enem 2016, a prova PPL. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que estejam estudando também para o Enem. Vamos começar a questão 144, que ela não é muito curtinha não. Segundo o compromisso empresarial para a reciclagem, o SEMPRE, o volume de lixo urbano reciclado passou de 5 milhões de toneladas em 2003 para 7,1 milhões de toneladas em 2008. Então a gente já tem bastante informação aqui, ó. A gente está falando que o volume de lixo urbano reciclado passou de 5 milhões em 2003 para 7,1. Vamos anotar aqui embaixo, ó. De 2003 para 2008, variou de 5 milhões de toneladas, vou botar aqui, ó, 5M, para 7,1M. Esse M aqui representa milhões, né? Milhões de toneladas, vou botar o tom aqui de toneladas. Então cresceu bastante, né? De 5 para 7,1. Nesse mesmo período, de 2003 para 2008, o número de municípios com coleta seletiva, agora é outra coisa que a gente está contando, né? A gente estava contando antes o volume de lixo urbano reciclado, agora é o número de municípios com coleta seletiva. Passou de 653 em 2003 para 1.004 em 2008. Então houve um crescimento nessas duas grandezas que a gente está estudando. Esperava-se durante esse período um aumento de pelo menos 40% no volume de lixo urbano reciclado, né? E 60% no número de municípios com coleta seletiva. Então nessa tabelinha que a gente está fazendo aqui, eu vou adicionar mais uma coluna. Essa coluna vai ser o aumento esperado. Olha aqui, ó, esperava-se. Então, vou botar aumento esperado. Na quantidade de lixo reciclado, volume de lixo reciclado, nós esperávamos um aumento de 40%, e na quantidade de municípios, a gente esperava um aumento de 60%. Está aqui, então, resumido toda essa parte do enunciado aqui. Considerando os valores apresentados para o período de 2003 a 2008, os aumentos esperados, deixa eu anotar aqui, os aumentos esperados no volume de lixo urbano reciclado e no número de municípios com coleta seletiva foram ou não foram atingidos. Ele quer saber se esse aumento que ocorreu aqui atingiu a meta de 40% e se esse aumento aqui atingiu a meta de 60%. Então, assim que nós soubermos quanto que aumentou de verdade aqui, a gente compara com a meta e descobre se conseguimos alcançar a meta ou não. Então, como é que a gente faz? A gente vai ter que fazer dois cálculos. Eu vou fazer um cálculo aqui para o volume de lixo reciclado e outro cálculo aqui para a quantidade de municípios com coleta seletiva. Vamos começar aqui falando do volume de lixo reciclado. A gente tem que calcular quanto que foi de aumento daqui para cá, para saber se bateu a meta. Como é que a gente faz esse cálculo? Através de uma regra de 3 simples e direta. A gente diz que 5 milhões, que é a nossa base para tudo, né, o nosso início, esses 5 milhões correspondem a 100%. E agora a gente quer saber o 7,1. Olha, esses 7,1 milhões equivale a quantos por cento? Se a gente descobrir que aqui é 110%, é porque houve um aumento de 10%. Se a gente descobrir que é 120%, houve um aumento de 20%. Vamos ver então quanto é que vale isso aqui. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 5 vezes interrogação é igual a 100 vezes 7,1. A gente fez, esqueci de colocar aqui, né? Mas a gente fez o cálculo cruzado, né? A multiplicação cruzada aqui nessa regra de 3 direta. Então vamos isolar aqui para encontrar a interrogação. A interrogação é 100 vezes 7,1, que dá 710. E esse 5 aqui, ó, que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo.
Então, essa continha vai me dar a interrogação, que é exatamente o que a gente quer saber. Como é que eu faço essa divisão por 5 aqui? Facinho na minha cabeça. Galera, sempre que tem uma divisão por 5, se a gente dobrar a parte de cima e a parte de baixo da fração, fica tudo muito mais fácil, porque vai aparecer um 10 aqui embaixo, ó. Faz comigo aqui, olha só. Dobrar um número é algo que tem que ser aparentemente fácil na nossa cabeça. De tanto fazer questões do Enem, isso vai acabar ficando fácil para vocês também. Olha só, 710 dobrar. O dobro de 700 é 1.400. O dobro de 10 é 20. Então, o dobro de 710 é 1.420. E embaixo, 5 vezes 2 dá 10. Olha só que facilidade agora, ó. Corta um zero com zero e chegamos então à resposta 142. Como esse 142 está nessa coluna, é uma porcentagem. Então, se era 100% e passou a ser 142%, quer dizer que aumentou 42%. Então, esse número nos diz isso, ó. Nos diz que o volume de lixo reciclado aumentou 42%. Ok, agora que a gente descobriu que aumentou 42%, a gente já sabe que para o volume de lixo reciclado, a gente bateu a meta, né? A meta era 40% e a gente conseguiu passar essa meta. Então, com essa informação aqui, ó, a gente já consegue pensar nas alternativas e brincar um pouquinho, quer ver, ó? Na letra alfa, diz que os aumentos esperados, os dois, não foram atingidos. Mentira, né? O primeiro foi, então a letra alfa já não é a resposta. A gente já pode eliminar ela. Se vocês não ficaram ainda convencidos, olha o que ele fala depois, ó. Pois o aumento de volume no lixo urbano foi de 30%. Mentira, foi de 42%. Mais uma coisa errada aqui na alternativa alfa. Então alfa não é. Na Bravo, também está dizendo que os aumentos esperados não foram atingidos. Mentira, pelo menos um deles foi. O outro a gente não sabe, mas então a gente não vai marcar a letra Bravo como resposta. Agora na alternativa Charlie, ó, diz que os aumentos esperados foram atingidos apenas parcialmente. Pô, legal, ainda está dentro, né? A gente sabe que um deles foi atingido, não sabemos nada do outro, está parcialmente ainda. Pois os aumentos no volume de lixo urbano reciclado e no número de municípios com coleta seletiva foram de 42%. Ele está dizendo que o aumento do volume de lixo reciclado e do município foi de 42%. Não podemos dizer nada. Esse aqui a gente sabe que é, o outro a gente não sabe, então guarda aqui. Foram atingidos apenas parcialmente, ok. Pois o aumento no volume de lixo urbano reciclado foi de 42%, ok. E no número de municípios foi de 35, não sabemos, né? E aqui, novamente, a mesma coisa, né? Parcialmente, pois o lixo foi de 42% e o município foi de 54%. Então a gente vai ter que dar uma calculada nesse valor aqui de baixo também. Olha só que interessante. A gente não precisa efetuar o cálculo até o final, pessoal. Porque na letra Charlie está dizendo que aqui, ó, houve um aumento de 42%. Na letra delta está dizendo que houve um aumento de 35% aqui. E na letra eco, um aumento de 54%. Quer ver uma coisa, ó? Se esse cara aqui, ó, 653, tivesse aumentado para cá, se ele tivesse aumentado 50%, ou seja, se ele tivesse aumentado metade, quanto que ele iria virar aqui? Olha só, metade de 653, dá para dizer que a metade de 650, 325. Então, aumentando 325 aqui nesse cara, ia ficar quanto? Vamos ver, 653 mais 325. Ia ficar 978, mais ou menos. Se aumentasse 50%, ia ser 978. Galera, é maior que 978. Então, esse acréscimo que teve aqui foi mais do que 50%. Então, a gente pode eliminar essa aqui e pode matar a resposta com confiança, a letra eco. Por que eu fiz tudo isso aqui, galera? Porque era assim que a pessoa que criou essa questão queria que vocês fizessem. Se vocês tentarem fazer esse cálculo aqui, que nem nós fizemos para o lixo reciclado, vocês vão ver que vai dar uma conta com
muito difícil de fazer. Vai demorar tempo, e tempo aqui na prova do Enem a gente precisa muito. Então aqui nós tínhamos que ter essa sacada de que 50% daria menos, então esse cara é mais do que 50% de aumento, resposta letra E. Beleza, galera? Se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo aqui com toda a galera de vocês que também esteja estudando para o Enem. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!